Oi pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre quem deve ser o vice de Flávio Bolsonaro. O Flávio que foi escolhido para ser o pré-candidato a presidente por Jair Bolsonaro. Então, neste vídeo eu vou comentar com vocês quem será esse possível vice. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para ajudar o coleguinha. Então, gente, como vocês têm visto aí, o Bolsonaro escolheu o filho Flávio, que é senador pelo Rio de Janeiro, para ser o candidato a presidente. A princípio, vai ser ele mesmo. Muita gente fala que talvez pode mudar, pode ser o Tarcísio. Muita gente queria que fosse o Tarcísio, o Centrão principalmente, a Faria Lima. Então, o sonho deles era que o candidato fosse Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas Bolsonaro escolheu, até agora, se nada mudar, vai ser o Flávio. Eu acredito que não vai mudar, para mudar só se o Flávio tivesse assim, mais abaixo assim, nas pesquisas, mas eu acho que assim, como as pesquisas estão mostrando que ele está bem assim, competitivo, né, então eu acredito que não vai mudar. Mas vamos aguardar o decorrer dos meses, né, para ver como que vai ficar, né? Mas já está especulando quem que vai ser o vice. A partir do momento que o Bolsonaro anunciou, através do Flávio mesmo, que ia ser o Flávio o candidato, agora todo mundo quer saber, mas quem vai ser o vice? Vou citar aqui possíveis nomes que está aí na mídia para ser o candidato, mas assim, eu acho que a princípio é tudo especulação, né? Não tem nada acertado ainda, eu acho que vai ser um. Sim, os partidos vão conversar, né? Quem vai ser o melhor nome. Em primeiro lugar, eu acho assim que é improvável essa pessoa, porque eu acho que essa pessoa já tem um protagonismo político bem conhecido, então eu acho que para ser vice, eu acho que não aceitaria, né, a não ser cabeça de chapa, né, que seria o Tarcísio de Freitas. Muita gente colocou ele, mas assim, eu acho que não, ele não vai largar o governo de São Paulo, que tem tudo para ser reeleito, para ser vice, né? Eu acho que ele poderia largar para ser o presidente, né? Candidato a presidente. Então acredito que eu acho que não seria o candidato, mas assim, o pessoal colocou o nome dele. E outra pessoa, Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho, ele está no segundo mandato de governador pelo Paraná, é bem aceito lá, fazendo uma gestão boa. Então, assim, ele é pré-candidato a presidente, mas poderia aceitar ser vice de Flávio, porque ele também apoia Bolsonaro, né? Então, assim, poderia ser o Ratinho Júnior. Mas, sim, eu acredito que ele talvez poderia aceitar, né? Ele vê que a eleição vai estar muito polarizado entre o candidato do PT, que provavelmente vai ser Lula, e o candidato da direita, que até agora, se nada mudar, vai ser Flávio Bolsonaro. Então, acho que ele poderia aceitar sim, né? E por ser filho de Ratinho, Ratinho apresentador, poderia ter uma boa aceitação no Nordeste, né? Puxar votos. Outro é Caiado, Ronaldo Caiado, que tem uma aprovação muito boa em Goiás, principalmente na questão de segurança pública. Ele é pré-candidato a presidente pela União Brasil e eu acredito que ele seria assim um bom vice, né? Até o Bolsonaro falou que seria um bom ministro da Justiça, então acredito que ele poderia sim ser o vice, né? Mas tem o próximo nome que eu vou falar é
porque o União Brasil quer colocar o Ronaldo Caiado de candidato a presidente. Mas eu acho que entraria o PP também, partido de Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Só que, agora eu já vou falar o próximo nome. Outro nome que é muito especulado também, até teve agora uma pesquisa que os eleitores, os entrevistados, falaram assim que um bom nome seria uma mulher, por ter um olhar feminino, né? Então seria Tereza Cristina. Está especulando muito o nome de Tereza Cristina, que é uma aliada de Bolsonaro, só que o partido dela é o PP, Partido Progressista, né? Se caso Caiado for candidato, vai estar junto com Caiado no primeiro turno, né? Então, se ela for vice, então pode não estar unido, né? Então, acho que teria que ter conversas para ver decidir isso. Se Tereza Cristina for vice, o PP não vai estar junto com a União Brasil, né? Então, teria que ver isso também, né? Porque em 2022 especulou que o Bolsonaro ia escolher Tereza Cristina para ser vice, mas depois acabou sendo o Braga Neto, né? Então, porque também quis aquela questão de um militar, por causa desse caso, para evitar também um processo de impeachment, né? Porque eles não iam querer colocar um militar na presidência, né? Então, teve uma jogada dessa, né? Então, Tereza Cristina ela é do agro, né? Então puxaria muito voto do agronegócio. Então seria uma candidata assim, a vice que puxaria voto do eleitorado feminino, que é a maioria no Brasil, né? É, então, acho assim que ela seria um bom nome também, né? Então, voltando, Caiado, ele falou assim que quer ser o candidato a presidente, mas assim, eu acho que se ele vê que está muito polarizado entre o Lula e Flávio, eu acho que ele poderia aceitar assim, ser um candidato a vice, né? Depois assumir o Ministério da Justiça, algo do tipo, né? Então, acho assim, ele um bom nome, está fazendo é, uma boa gestão lá em Goiás, né? Ah, só fazer um parênteses. A esposa dele, Gracinha Caiado, é pré-candidata ao Senado por Goiás. Isso, geralmente nas pesquisas estão dando que ela está em primeiro lugar nas pesquisas para o Senado. E ela também, ela assim, ela tem sempre envolvida em projetos sociais, então é um forte nome, né? Ela também é bem querida lá em Goiás, então assim, tem tudo para conseguir chegar ao Senado, né? Ela está sempre envolvida em projetos sociais. E outro nome também que seria bem interessante seria. Interessante, não, voltando aqui. Um nome também assim que eu acho que é improvável. É improvável. Eu acho que esse. Eu acho que está praticamente descartado. Mas assim, o pessoal colocou, né? Que seria o governador do Rio Grande do Sul, é, Eduardo Leite. Mas assim, como ele não é unido, não é apoiador de Bolsonaro, então acho que ele não seria o candidato a vice. Eu acho que não escolheria ele. A não ser se todos os possíveis nomes que seria bem aceito por Bolsonaro, Flávio, eles não aceitassem, aí poderia ter escolher ele. Mas assim, eu acho que não escolheria ele, sabe? Por ele não ser aliado assim, de primeira hora do Bolsonaro, né? E ele Eduardo Leite, que conseguiu a reeleição lá no Rio Grande do Sul, primeiro governador ser reeleito, né? Ele renunciou em 2022 para ser candidato a presidente, depois acabou não sendo candidato, aí foi para reeleição. Ele conseguiu ser reeleito no segundo turno com o Nix Lorenzoni, né? Que era o candidato de Bolsonaro. E então, eu acredito que ele não seria o candidato. Estão especulando Eduardo Leite, mas eu acredito que ele não vai ser, por ele não ser aliado de Bolsonaro. Em 2018, no segundo turno, ele declarou voto
ao Bolsonaro, foi eleito, né? Mas assim, ele não. Acho que depois da pandemia, na pandemia, eu acho que ele já meio que afastou de Bolsonaro, né? Então, assim, não. Eu acredito que não seria escolhido, né? Seria um bom nome? Seria, mas o pessoal da direita não gosta muito dele, mas assim, poderia ser um bom nome, mas eu acredito que não seria escolhido, né? Mas tem a especulação também que o Flávio, juntamente com o Bolsonaro, pode escolher um civil ou um militar, é, continuando igual 2018 foi Hamilton Mourão e 2022 Braga Neto. Então pode ser também que ele escolha, mas surgiu agora uma pesquisa que o eleitorado prefere é, acho que deu quase 24 e pouquinho, mais de 24, parece que foi isso mesmo, eu não lembro agora, mas que é só mudar, tirar uma notificação aqui da tela. E então, sobre essa pesquisa, né? Essa pesquisa falaram que o eleitor prefere uma candidata a vice é, uma mulher, por ter um olhar feminino, né? E eu acho que em segundo lugar ficou uma pessoa do Nordeste, um vice do Nordeste, e também um é, dos mais votados lá da pesquisa foi que uma pessoa escolhido, uma mulher ou um vice escolhido, um vice, homem ou mulher, né, no caso, escolhido por Bolsonaro, né, pela família Bolsonaro, né. Então acho que vai pesar bastante essa pesquisa no campo da esquerda e da direita, essa pesquisa também, que o eleitorado é, quer uma mulher, né? Mas eu acho assim, vai ser muito assim acordos, né? Eu acho porque na política tem que é feito de acordos, né? Então o partido tal quer um candidato, outro quer outro. E outro candidato também que está sendo muito bem falado, até a direita que está assim torcendo que seja ele, é Romeu Zema. Romeu Zema, que é do Partido Novo, foi reeleito aqui em Minas com mais de 56% dos votos em 2022, aliado assim do Bolsonaro, aliado de primeira hora do Bolsonaro. Então, assim, ele em 2018 ele estava lá em 1% nas pesquisas, declarou voto ao Bolsonaro, que era tinha um candidato dele do Novo também a presidente. Aí ele falou assim que ou votaria, a pessoa tinha que melhor votar ou no Bolsonaro ou num candidato dele, que agora eu esqueci o nome do candidato, Felipe, não sei se é Felipe Ávila, uma coisa assim, eu não lembro mais o nome. E ele, aí ele cresceu nas pesquisas, né, em 2022 foi reeleito, no primeiro turno, e até tinha o Carlos Viana, que era candidato de Bolsonaro, mas assim, Bolsonaro pediu para não atacar Zema, né? Era mais para ter um candidato a governador do PL aqui em Minas, né? Um candidato apoiador de Bolsonaro, né? E então Zema, ele, sim, tá, Kassab, Gilberto Kassab de São Paulo tá assim tentando fazer uma aliança para Zema ser o candidato a vice, né? E vamos ver, né? Porque o Zema é um forte candidato por Minas ser o segundo maior colégio eleitoral, então puxaria muitos votos. Até hoje, todos que ganharam em Minas, em primeiro lugar, foi eleito presidente, né? Então, assim, Minas é um lugar, por ser o segundo colégio, o maior colégio eleitoral depois de São Paulo. Então, assim, o Zema poderia sim ser o candidato, né? Por puxar votos, né? E por ele ser bem aceito aqui em Minas, né? Tem gente que não gosta dele, né? Mas assim, a aprovação dele tá bem alta, né? Então, assim, poderia ser ele também, né? Mas vamos ver. E vocês, me fala aí quem que seria o candidato a vice ideal. Uns falam também Michele Bolsonaro, mas Michele Bolsonaro eu acredito que não vai ser, porque na geralmente na política precisa ter o candidato principal e o vice que faz
que iguala as balanças, né? Porque acordos também, né? Então acho assim que dois nomes da do mesmo, geralmente do mesmo partido ou da mesma família, eu acho que assim que não ia ficar um. Sim, não, sim, eu acho que não seria estratégico, né? Então acho assim que eles têm que colocar uma pessoa às vezes de outro estado, algo assim para puxar votos, né? Então eu acredito que Michelle seria um bom nome, mas assim, não seria assim, estrategicamente não seria viável, né? Porque eles querem, assim, na política precisa geralmente um candidato e depois escolhe outro, o vice de outro partido, algo assim, mas assim, estrategicamente, né? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber quem seria o candidato a vice ideal. Eu quero saber a opinião de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.